Olha só, eu acho essa história, como mulher, claro, né? Eu acho essa história muito interessante. Porque ele disse: olha, vão lá consultar o Senhor por mim com relação a esse negócio aí. Lá vai o sacerdote consultar uma profetisa. Tinha Jeremias, tinha Sofonias, tinha Abacuque, mas Tinha eles uma galera. foram na casa de. Tinha uma galera, mas eles foram na casa de Uma Ulda, mulher. A Ulda. que era esposa de um levita, porque o marido dela era responsável pelo guarda-roupa do templo, né? E a profecia de Ulda, quando chega, né, esses mensageiros do rei, ela diz assim, gente, tá lá em 2 Crônicas 34, 23 até o 28. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e diga ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre os seus habitantes. Ou seja, a profecia dela está andando junto com a dos outros. Exatamente. Não, a gente não despreza os outros, mas aqui a gente está dizendo, olha só, Deus usando uma mulher para fazer coro à palavra dele. Né? E é engraçado, sabia que em Jerusalém tem um portão chamado Portão de Ulda? Uhum. Até hoje, gente, existe esse portão lá em Jerusalém, tá? Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão. Porque o povo tinha se afastado de Deus e Deus disse que elas iam acontecer. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Deus disse, ela vai cumprir até o último, e é isso que Sofonias vai falar, e a gente já entra em Sofonias. Mas vocês vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra essa cidade e contra os seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim. E eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido a seus antepassados e tivesse sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade e sobre os seus habitantes. Eu acho que algumas mensagens, eu queria fazer um ponto aqui, né? A gente pode tirar pra gente, né? Primeira coisa, né? O fato de Josias, ele ter, assim, se surpreendido quando ele leu a lei. Gente, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria enfatizar é: quantos cristãos não conhecem profundamente uma palavra que liberta? Que se ele começou um trabalho de libertação da nação, que ele está tentando tirar fora todo o lixo que eles acumularam ao longo de anos, das crenças, essa miscelânea, trazer outras crenças e misturar com a palavra de Deus. Outras crenças detestáveis. Detestáveis. Né? Não é só assim, dar uma misturadinha. Não, eram coisas completamente avessas à santidade. E que Sofonias vai falar muito claramente isso. Porque há uma mescla e Deus está cansado disso. E aí, esse homem, ele percebe isso. E quantos cristãos que não conhecem com a profundidade a palavra de Deus e estão perdendo livramentos, estão perdendo liberdades que o Espírito dá através da sua palavra. Então é isso que ele descobriu, ele percebeu, rapaz, eu estava achando que estava fazendo grande coisa e tem muita coisa para libertar ainda, para se ver livre, para a gente poder descobrir em Deus uma outra fonte, outro prazer, uma outra liberdade de caminhar com Deus. Segunda coisa é o fato que você falou, né? Ulda está sendo usada aqui como profetisa para fazer coro junto com os outros profetas, para mostrar que a igreja de Deus, ou o povo de Deus, vamos chamar assim, o povo de Deus, ele é, vamos dizer, ele é pleno, ele está constituído de homens e mulheres que estão a serviço dele. E a igreja, às vezes, está tolhendo, ele está pondo de lado, desprezando parte dos seus próprios membros
porque acha que não tem o título, acha que não tem talvez a formação, ou coisas parecidas, ou por causa de gênero, ou porque tem alguma diferença que não é tão intelectual, ou... Não é isso que Deus E é incrível espera. Que ela fala com a mesma autoridade que os outros profetas e é uma mensagem exatamente igual a eles. Em poucas frases ela está dizendo o que Jeremias falou, o que Sofonias falou, o que Abacuque falou. Exatamente. Em poucas frases. E ela falou, literalmente, Josias, o que você está fazendo agrada muito a Deus. Mas ele vai punir o povo. Por quê? Porque você está fazendo uma reforma, rapaz. Você está impondo leis, você está fazendo coisas boas, mas isso não está transformando o interior dessas pessoas. E eu acho que aqui vem o terceiro ponto, entende? Que é, primeiro, o que nós temos que aproveitar e se aprofundar e resgatar, e entender que Deus trabalha com todo o seu reino. E terceiro é que nem sempre nós vamos ter todo o resultado que nós esperamos à nossa vista. Não quer dizer que não seja a vontade de Deus, né? Porque Deus, ele quer justamente nos usar, mas a gente tem que entender que houve profetas, assim como houve Josias, como rei, que é frustrante aos olhos dos homens, mas que diz assim, olha, você vai encontrar um povo duro, você vai encontrar um povo que não quer ouvir, os ouvidos Jeremias estão fechados. Ouviu isso, Isaías ouviu isso. Ezequiel ouviu isso. E tem que entender que vai ser assim. É o papel da igreja. O papel da igreja de Cristo é proclamar a palavra em todos os espaços.